Ô, Vânia. Desculpa, Ô, Vânia. Vânia, te adoro, Desculpa. Vânia. Vamos começar. Então, gente, tá todo mundo escutando certinho? Tá tudo tranquilo? Estão vendo a minha tela já compartilhada? Sim. Então, beleza. Assim como a Lu, né, tirou os minutinhos para me agradecer por estar aqui, eu queria agradecer todo mundo, né, agora 36 pessoas participando. É muito legal ver essa adesão quando a gente faz conteúdos por pessoas internas, né? Não só quando a Lu consegue trazer, ou a equipe como um todo consegue trazer pessoas de fora com reputação bacana para a gente conseguir ouvir né, um assunto ou uma palestra diferente, mas quando a gente começa a trazer, compartilhar esse conhecimento internamente, é legal ver esse reconhecimento da parte de vocês. Então, antes de começar, eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui. É um prazer para mim estar falando para vocês, compartilhando um pouquinho de coisas que eu aprendi durante a vida. Eu não me coloco aqui como o detentor do conhecimento, eu acho que eu sei o básico disso que eu estou passando para vocês, mas com isso eu já acho que a gente consegue ter uma diferença bem grande. Então, dando início efetivamente agora, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a importância na forma como a gente fala, né? A importância na forma como falamos. Inicialmente, eu quero apresentar para vocês aqui um sumário rapidinho, para que a gente tenha uma ideia geral do que vai acontecer. Então, a gente vai começar com uma abertura, explicando o que a gente vai falar na próxima hora, né? Não vão ser horas ali, mas na próxima hora, né? Nesse tempinho que a gente tem juntos. Depois eu vou para uma parte um pouco mais teórica, onde eu vou explicar bem de leve o que é a análise do discurso. Aí vocês vão se perguntar, e eu com isso que eu quero saber, mas vocês já estão aqui, então vocês já devem ter relacionado alguma coisa com a realidade de vocês, mas eu quero explicar e aproximar um pouco desse conceito da análise do discurso com o nosso dia a dia. E por último, eu vou fazer uma analogia ali, brincar um pouquinho com a analogia de uma caixa de ferramentas, tá? Então a gente vai seguindo esse paralelo, esse roteiro para a nossa apresentação. O que a gente vai fazer aqui nas próximas horas? O nosso intuito, o meu intuito principalmente, não é terminar essa handclass com todo mundo se tornando especialistas em análise do discurso, até porque isso é uma tarefa extremamente difícil. Né? A análise do discurso em si, ela é uma linha de estudos muito complexa, muito grande, e a gente vai começar aqui dando uma pincelada nas principais ideias, sobre o conceito do que ela trata, e a gente vai abordar isso em como que a gente consegue aplicar essa estrutura, esses conceitos que a análise do discurso traz pro nosso dia a dia. Antes da gente começar efetivamente, eu queria fazer uma dinâmica. E assim, não se assustem, porque eu odeio dinâmica, então fala dinâmica, você já fica com o pé atrás. Fala, putz, vai começar aquela bexiga, eu vou ter que me apresentar, falar um monte de coisa. Não é isso. A ideia é simplesmente a gente tomar um minutinho, entre 30 segundos e um minuto, para que a gente consiga se concentrar melhor e aprender um pouco melhor nessa aula. Então é sair desse ambiente corporativo que a gente está para um ambiente um pouco de menos responsabilidade, aquela coisa mais acho que é parte da minha formação, mas aquela coisa mais de escola, né? A gente sentar ali e estar escutando 100% a pessoa que está falando. Então, todo mundo agora, quem puder, na verdade, eu sei que tem, por exemplo, ali, eu estou vendo o Rafael aqui na câmera que está na operação ali, então não sei se ele vai conseguir, mas quem conseguir, fecha o olho um pouquinho, tá? De verdade, fecha o olho. Quem está em casa, tira a meia, bota o pé no chão, vamos voltar num tempo mais tranquilo para a gente. Respira bem fundo, tá? Tenta trazer para a cabeça aquela lembrança que que te fez feliz em algum momento, uma lembrança que te faça feliz, para que você possa, enfim, dar uma relaxada, com o pezinho no chão. 30 segundinhos ali, eu vou dar para vocês, depois a gente volta a se falar. Aproveitem.
Já deu para aproveitar um pouco a lembrança. Podem abrir os olhos, soltar o ar. Alguém quer compartilhar o que lembrou? Que lembrança foi? De que época foi? O que a pessoa lembrou? Pode mandar no chat, você não precisa falar, não. Ou se quiser falar, pode falar também. Agrega no nosso discurso. Eu lembrei de uma viagem que eu fiz. Quantos anos você tinha na viagem? Acho que uns 10 anos, mais ou menos. Só brincadeiras, viagem para Sim. Natal. Então, assim, ó, o pessoal tá falando. Eu vou falar uma coisa aqui, só mandem um sim. Ó, meu filho rolando na areia da praia, brincando no parque, grupo de jovens. Eu não vou falar aqui 100% de vocês, mas eu vou apostar que pelo menos uns 80% teve uma lembrança de quando era criança. Tô certo ou tô errado? Faça um joinha assim na câmera para eu ver mais ou menos vocês. Ó, teve 3 joinhas, eu vou considerar que eu tô certo, porque eu também não quero estar errado. Então, ó, vocês tiveram uma lembrança de quando eram criança. Essa dinâmica, além de trazer essa sensação de tranquilidade para a gente conseguir seguir na apresentação, ela tinha um objetivo. Que objetivo era esse? Era mostrar para vocês que tudo é intencional. Quando eu estava apresentando a dinâmica para vocês, as palavras que eu escolhi utilizar, até mesmo antes da gente fazer a dinâmica, eu falei sobre escola, eu falei sobre criança, eu falei sobre voltar no tempo, para fazer com que vocês conseguissem ter uma lembrança de quando eram criança. Vocês voltarem para um período específico nesse momento de relaxamento de vocês. A parte dessa técnica de hipnotismo, maluco, não, enfim, não é isso. Mas assim, o que eu queria mostrar é que tudo como eu construí a minha frase e o meu discurso, não só as palavras, mas até mesmo o contexto visual do slide, a gente pode ver, né, as bexiguinhas de festa ali do lado, o sorrisinho da logo da Handcars, que caiu muito bem. Né? Então, assim, trazer uma memória feliz, trazer uma memória mais infantil, tudo isso que eu fiz, ele foi intencional. E a nossa fala, diariamente, o nosso discurso, ele é intencional. Mesmo que a gente não perceba. Né? O que eu quero trazer para vocês nessa Handclass é fazer com que todo mundo consiga tomar o controle do seu próprio discurso. Fazendo isso, né, com certeza, não que a gente vá começar a pensar em cada palavra, cada frase que a gente vai falar, mas nos momentos cruciais a gente vai ter mais ferramentas para que a nossa comunicação, de uma forma geral, ela seja consciente e mais efetiva dentro das nossas ações do dia a dia. Então, vamos começar com a parte teórica, explicando um pouco dos conceitos para a gente entrar nesse universo de análise do discurso. O que é essa desgraceira? A análise do discurso, eu vou chamar e escrever, a partir de agora, ela como AD, para poder simplificar um pouco mais. Ela não tem nada a ver com o que a gente está fazendo no nosso dia a dia hoje. Então, ela não é um estudo próprio para turismo, não é um estudo próprio para ambiente empresarial, ela é um estudo acadêmico, extremamente voltado para analisar a estrutura de um texto, seja ele escrito ou seja um texto falado, e a partir disso, a análise do discurso vai querer compreender o contexto social no que esse discurso foi produzido. Essa é uma matéria que eu tive quando eu fazia jornalismo, quando a gente trabalhava comunicação social e a forma do estabelecimento de uma comunicação institucional por parte de algumas instituições dentro do Estado, dos estados no mundo, né? Então ela tem bastante a ver com essa pegada de sociologia, ela vai trazer conceitos de psicologia quando a gente estuda um pouco mais a fundo, mas não é isso que a gente vai trabalhar aqui nesse momento. Existem várias correntes e teorias sobre a análise do discurso. São escolas normalmente vinculadas a países. Né? Então tem a escola francesa, a escola inglesa, a escola alemã. Tem várias formas de pensamento e formas de ver esse processo de análise da fala. Mas todas elas têm uma coisa em comum, que é entender a linguagem como uma coisa que não é simplesmente a forma neutra e descompromissada de você reproduzir ou detalhar o mundo que está cercando. Então, a gente não fala, partindo do princípio da análise do discurso, nós não falamos nunca de uma forma neutra.
Mesmo quando a gente está descrevendo alguma coisa para outra pessoa, nós estamos passando para essa pessoa a nossa ideologia, a nossa carga ideológica, a carga que o grupo social a que eu me encontro ou que eu me encaixo, e eu passo isso para outra pessoa através da forma que eu estou falando. Então, de uma forma bem ampla, os objetos de estudo da análise do discurso são o sujeito, a própria pessoa, as diferentes ideologias e também a comunicação em si. Então, esses 3 pontos são os pilares de estudo da análise do discurso. Entrando um pouco mais dentro de alguns conceitos e alguns termos que são importantes para a gente entender esse tema, a gente volta e foca um pouco no começo de tudo isso, que é uma obra muito importante do pensador francês Michel Foucault. É A Ordem do Discurso. Esse livro, ele é, cara, quem quiser ler, de verdade, é um livro, por ser do Foucault, é um livro muito fácil, de fácil acesso, ele é uma palestra que ele deu que foi transformada em livro, onde ele fala sobre comunicação, fala sobre o discurso, ele vai trabalhar diversos conceitos diferentes a respeito dos fenômenos da fala e da comunicação em geral. Nesse texto, para ele considera que um texto, na verdade, assim, o discurso como um todo, para o Foucault, só pode ser considerado um discurso efetivo se ele tem esses 3 pilares que a gente tem ali embaixo. Nome do livro, tá ali, A Ordem do Discurso. Tá aqui em cima, aqui, ó, Ordem do Discurso. Depois eu passo no finalzinho. Se eu não me engano, ele estava até aqueles livros grátis da Amazon Prime lá. Você conseguia pegar ele nos grátis. Ele normalmente está nesses pacotes de livro, porque ele é bem fininho, ele deve ter umas 70, 80 páginas no máximo. Mas, enfim, nesse texto, o Michel Foucault ele trabalha que para o discurso ser efetivo, ele precisa ter a emissão dele, né, ou seja, o pronunciamento desse discurso, a recepção, então, alguém escutando esse discurso, e a compreensão. Um discurso nunca é um discurso se ele não é compreendido. Ele é simplesmente um texto que você criou na sua cabeça. Dentro desse espectro, quando a gente quer estudar esse processo de emissão, recepção e compreensão, a AD ela traz alguns conceitos bem importantes. A pessoa que produz o discurso, que produz o texto, ele vai ser chamado ou de autor ou de enunciador. E a gente vai adotar aqui o termo enunciador, até para os próximos slides. Aquele para quem o texto se destina é chamado de enunciatário. E é óbvio que no processo de diálogo, o enunciador e o enunciatário, eles trocam de lugar, né? Uma hora você está escutando, uma hora você está produzindo o texto. O discurso em si, o seu texto, aquilo que você está falando, ele é conhecido e chamado de enunciado. E a enunciação, por sua vez, eles vão ser os detalhes e as marcas que estão presentes no seu discurso que vão permitir a gente produzir essa análise. Então, quando a gente vai olhar a palavra que você usou, né, a gente tem em português diversas palavras para definir a mesma coisa, diversas formas de construir uma frase. Muitas vezes, essa forma da gente falar, da gente explicar, define e permite com que a gente possa fazer um olhar um pouco mais extenso, um olhar um pouco mais para trás, para conseguir trazer essa análise do contexto social. Deixa eu ver que o chat está bombando, que o pessoal está mandando. Olha lá, a Anne já mandou o textinho em PDF, olha. Filé demais. Então, assim, gente, eu fiz aqui um organograma bem rapidinho e bem simples para apresentar para vocês como é que fica essa estrutura dentro do conceito da análise do discurso. Então, nós temos, em primeiro plano, a sociedade, e essa sociedade ela vai transferir várias ideias e vários valores para o enunciador. O enunciador, por sua vez, quando produzir o discurso, ele, mesmo que inconscientemente, vai estar pensando em como que ele vai fazer o enunciatário compreender o que ele está querendo dizer. Então, né, você vai falar de uma forma específica para que o enunciatário entenda aquilo que você está falando e que você também consiga trazer o seu objetivo da comunicação. A gente nunca fala só por falar alguma coisa, nunca fala só porque a gente quer
se expressar. A gente fala porque a gente quer uma troca, a gente deseja uma troca de conteúdo, de informações que seja. Então, existe esse processo, existe esse diagrama de comunicação. Espera aí. Um outro estudioso muito importante dentro do conceito de análise do discurso é esse menino aqui, o Dominique Meningot. Desculpem meu francês, ele não está muito bem atualizado, mas deve ser alguma coisa parecida com isso. Até pelo nome a gente pode imaginar, ele é um dos estudiosos da escola francesa da análise do discurso, e ele divide essas formas de diálogo em alguns, ele tipifica isso de alguma forma. Eu trouxe 3 aqui, que eu acho bem importante e que eu acho que de alguma forma eles se relacionam com o nosso diálogo dentro do trabalho corporativo. Então a gente tem um diálogo de características jurídico ou de contrato, e aqui é para todo mundo que já viu um advogado falando, abraço para a Ana, que está aí nos ouvindo. O advogado, quando fala, o juiz, as pessoas que estão dentro dessa sociedade jurídica, digamos assim, elas têm uma forma de discurso que a gente pode afirmar que ela é fundamentalmente cooperativa e regida por normas. Os advogados, por mais difícil que pareça a fala deles para nós que estamos de fora do ambiente, dentro da comunidade, a fala ela é pautada muito em jargões, na própria literatura jurídica. Então, ela tem uma norma específica que é utilizada dentro da fala para conseguir uma comunicação efetiva, seja entre advogados, advogado e juiz, ou até mesmo entre pessoas que não são nesse meio, mas que seguem uma norma parecida. Nós temos também uma tipificação mais lúdica do diálogo, e aqui eu trago 2 exemplos bem simples e bem populares, né? Eu não sei se é popular, às vezes a gente acha, mas não é. Aqueles, por exemplo, que acho que todo mundo já viu ou já ouviu falar sobre aquelas brincadeiras que tinham nos stand-ups de improviso há um tempo atrás, que era lá a brincadeira de... Você sempre tinha que trocar a última frase que você falava, né? Então era um jogo específico, lúdico, com uma regra bem estabelecida, onde se você errasse aquele jogo, você estava fora, você perdia ponto. Né? Trazendo para o nosso dia a dia, tem aquela brincadeira do COS, que você sempre tem que falar uma palavra anterior, relacionada com a palavra anterior, mas ela não pode começar com COS. Né? Então, assim, tem algumas brincadeiras que a gente faz nessa forma de comunicação, e não só nisso, mas a gente tem isso como um exemplo grande. Por último, a gente tem uma tipificação da comunicação teatral. Nessa comunicação teatral, cada personagem do fluxo do discurso vai ter um papel específico. E aqui eu posso trazer alguns exemplos para vocês. Como, por exemplo, um pai falando com um filho ou um filho com um pai. Né? O pai com uma mãe com um filho com a mãe. Cada um, dentro do seu papel de mãe, de pai, vai ter um discurso próprio para aquele papel. Não vai falar... Um pai não fala como uma criança. Né? Ele fala como um pai. A criança fala como uma criança. Um líder, um rent leader aqui dentro da Rent Cars, ele tem uma postura e uma comunicação de rent leader. Né? Então ele tem que se portar, tem que se comunicar dentro desse papel específico. A gente pode trazer vários outros exemplos, o professor, o aluno, o médico dentro do hospital, mas a gente tem esses papéis, então eles são uma forma de discurso teatral. Né? Até mesmo aqui dentro da Rent Cars, a gente tem o pessoal do atendimento que fala com o cliente, então ele está no papel de vendedor, o cliente está no papel de comprador, de possível comprador, de cliente ali, cada um tem um discurso próprio para isso. Então, como eu já falei, eu acho que não só esses 3, existem várias outras tipificações de discurso, mas principalmente essas, elas dialogam bastante com o que a gente faz com o nosso dia a dia. E eu com isso, né? O que eu quero dizer? A gente já falou um pouco de teoria, como eu falei, é só uma pincelada, não quero entrar muito nos detalhes aqui, mas a partir dessa teoria, o que a gente tem a ver com isso dentro do nosso dia a dia? Por que a gente está tendo essa Rent Class aqui e agora? O nosso trabalho, ele é fundamentalmente comunicação. Dentro da Rent Cars, a gente precisa se comunicar para conseguir, com as locadoras, um bom acordo. Então, na comunicação entre empresas, nós precisamos ter um discurso alinhado, um discurso coerente, um discurso objetivo, que traga os nossos valores, que traga o potencial da empresa para conseguir bons parceiros. A gente tem que ir para o mercado de trabalho
e convencer pessoas incríveis, com capacidades incríveis, como todos nós que estamos aqui, a escolher a Handcards para trabalhar e não outras empresas. Né? Então, tem esse trabalho de comunicação dentro dessa área de RH. Nós temos que conversar e se comunicar com os clientes, para que eles, seja numa peça de marketing, seja no contato telefônico, seja no nosso próprio site, nosso trabalho de comunicação está ali e está sendo feito para que a gente consiga trazer esse cliente para nós. A gente tem uma comunicação também, na verdade, assim, todos esses processos de comunicação, eles são intencionais. Né, e devem ser intencionais, e nós devemos estar atentos a como estamos falando em todos esses processos. A gente fala com clientes a todo momento, sejam eles clientes externos, né, como eu falei, outras locadoras, ou o próprio cliente mesmo, e também com clientes internos. Ou seja, pessoas dentro da empresa, a gente vai ter o nosso chefe para falar, a gente vai ter a nossa equipe para se comunicar, os nossos colegas, nossos pares. Então, a gente precisa dessa comunicação a todo momento dentro da empresa, dentro do nosso dia a dia na Handcards. E o que a gente precisa para melhorar essa comunicação é entender que se o engenheiro que trabalha com construção estuda cálculo e estuda física, se o cara que trabalha com moda, né, ele precisa conhecer o mundo e os conceitos de estilo e tudo mais, a pessoa que trabalha com música precisa conhecer de notas musicais, também de matemática. A gente que trabalha com comunicação precisa conhecer as ferramentas de comunicação. Sem isso, nosso discurso não vai ser efetivo. A gente não vai conseguir trabalhar. Então, dentro do nosso conceito da Handcards, eu dei uma ajustada naquele primeiro esquema que eu fiz, né, para a gente poder trazer isso para dentro da Handcards e a gente começar a trabalhar a partir daí. Então, o enunciador somos nós mesmos. A gente entende sociedade, quando a gente fala de Handcards, como os nossos objetivos, os valores da empresa, o contexto social que a gente vive nas nossas reuniões, nos nossos objetivos, nas nossas metas. Tudo isso vai nos influenciar a produzir o nosso discurso. E, obviamente, o nosso discurso ele tem um objetivo, seja ele nosso chefe, nosso par, nossa equipe, ele vai ter um objetivo e a gente vai querer ser compreendido pelo nosso enunciatário. Por fim, né, tendo explicado esse contexto geral, eu quero fazer uma brincadeira com vocês aqui, não uma brincadeira, mas uma analogia, e transformar 3 das principais ferramentas de comunicação em ferramentas, efetivamente, e a gente vai construir uma caixinha de ferramenta bem visual ali que a gente vai carregar sempre com a gente quando a gente for falar. Tá? Então a gente vai trabalhar com 3 itens dentro da nossa caixa de ferramenta. Vai estar bem levinha, cada um coloca o que quiser, o que puder e o que tiver de informação dentro dessa caixa também. A gente vai trabalhar com madeira, martelo e tinta. Tá? Os nomes aqui foram totalmente arbitrados por mim na caixa de ferramenta, vocês podem criar as ferramentas que vocês quiserem. Tá? Isso fica livre. Eu pensei na madeira para representar o vocabulário, que é a matéria-prima, é a base do nosso discurso. A gente não fala se não tiver vocabulário. O nosso martelo é a sintaxe. Nome difícil, mas por quê? Porque é ela que vai moldar o nosso vocabulário e encaixar dentro de uma frase coesa, coerente e efetiva. Por último, a nossa tinta é o tom de voz, certo? E não só o tom de voz falando, mas o tom de voz que a gente aplica na escrita, na forma que a gente está escrevendo. E isso vai ser aquele acabamento final, é o último toque da nossa forma de comunicação. Entrando um pouco em cada um deles. Vocabulário, madeira, não tem muito o que falar. Você tem que ler. Né? Vocês têm um hábito de leitura? Todo mundo aqui tem um hábito de leitura? Eu confesso que eu perdi o hábito de leitura na pandemia. Eu só consigo ler no ônibus. Né? Então eu tenho que estar lendo, andando ou fazendo alguma coisa. Se eu ler em casa, eu durmo. Então, na pandemia, não leio legendas. Tá certo, é isso aí. Isso eu tenho lido um pouquinho também. Mas até isso mesmo, eu acho que é consumir cultura, consumir informação, estar atento. A série pode trazer muito benefício para o nosso vocabulário, né? A gente tem... a série normalmente ela vai se passar em épocas diferentes, em realidades diferentes da nossa. Então a gente vai conseguir trazer palavras, trazer conceitos para o nosso dia a dia que a gente não teria a experiência. O livro ele traz um pouco mais do que isso porque ele é 100% leitura, né? Ele vai ler o worksheet, tá ótimo também.
Mas assim, a gente precisa ler. Uma outra pergunta, e agora só quem tem filho eu acho que vai falar assim. Quem tem gramática ou dicionário em casa? Ninguém mais tem, né? Eu não tenho, por exemplo. Aquele tem filho, mas ó, viu? A gente até tem. Serve no Kindle também, ué. A gente tem essas coisas e às vezes a gente não dá valor. A gente sai da escola, né, lá atrás, aprende um pouco de português na escola e nunca mais toca num dicionário, nunca mais toca numa gramática. O Kindle tem uma função muito legal que é essa questão de você identificar palavras, identificar ali, fazer todo um trabalho de dicionário e gramática dentro do próprio arquivo. Isso é muito legal. Mas a gente usa muito pouco disso. E a gente precisa ter o hábito de entrar um pouco nesse mundo, de conhecer um pouco mais as palavras, de conhecer um pouco mais o vocabulário, a forma como o português é escrito, para que a nossa comunicação seja melhor. Então, nessa relação aí de vocabulário com madeira, sem matéria-prima, a gente não produz nada. A gente precisa ter isso conosco, ter essa informação conosco, para que a gente possa trabalhar e criar frases e criar uma comunicação efetiva. Eu tenho uma indicação bem simples ali, acho que todo mundo já deve conhecer, ou se não, é muito bacana, que é o site sinônimos.com.br. Qualquer coisa que você escreve ali, para não ficar repetindo a mesma palavra, você joga lá, ela vai te dar várias opções, hobby de procurar a etimologia das palavras. Cara, isso é muito legal, porque você entende como que a palavra foi construída, para que ela serve, você consegue encontrar nesse momento referências e outras palavras parecidas para você trabalhar. Então, é isso. O que eu queria passar aqui dentro desse ponto a gente precisa cultivar hábitos de leitura, hábito de entender a língua portuguesa e de continuar trabalhando e aprendendo sobre isso depois da escola. A sintaxe. O nome é difícil, já assusta. Eu lembro que eu odiava isso na escola, porque eu não era um aluno muito exemplar dentro da escola, mas ele é uma coisa muito importante e também não é tão difícil. A sintaxe é a parte do estudo da língua portuguesa que vai trabalhar com a construção da frase em si. Né? Então, ele vai trabalhar com exemplos de voz ativa, voz passiva, sujeito, predicado, onde que vai tal coisa, enfim, todos esses negócios que a gente não sabe o nome, né, que a gente deveria saber. Porque faz parte realmente de como que a gente trabalha a língua portuguesa. Um dos exemplos que eu trago aqui de sintaxe para a gente poder fazer alguns exercícios, principalmente é o uso da voz ativa versus voz passiva. Para quem conhece um pouco mais ou já estudou inglês, a gente sabe que em inglês a voz passiva é como se fosse um erro, né? Usar a voz passiva não é muito bem quisto. Em português não tem muito essa relação, mas a gente tem alguns problemas da interpretação da voz passiva. Principalmente numa comunicação onde você precisa garantir uma relevância da sua fala perante ao enunciatário, a voz ativa ela joga contra você. Porque ela faz com que você seja dominado, né, você, o sujeito, seja dominado pelas ações. E normalmente numa relação de comunicação, a pessoa que está falando com você não gostaria de que você fosse um sujeito dominado pelas circunstâncias ao seu redor. Né? Ser uma pessoa ativa, que está dominando, que está sob o controle da situação, normalmente é mais bem quisto e mais bem visto dentro de um processo de comunicação. Então aqui eu trouxe 2 exemplos. Tá? Uma frase aqui, essa aqui bem voltada para o pessoal de atendimento, né? O pessoal lá do Customer Relations. Uma frase que acho que todo mundo já falou ou já deve ter ouvido dentro da Handcars. Senhor, a busca foi realizada no sistema e, infelizmente, não há disponibilidade de veículos de 7 lugares para o fim do ano no Rio de Janeiro. A gente vai entrar aí na alta temporada e a tendência é que a gente tenha frases como essa sendo ditas num volume bem grande. Aqui o que a gente tem? Uso da voz passiva, ou seja, a busca foi realizada. Sozinha, ninguém fez, ela foi lá, ela fez, a busca aconteceu. Né? Eu estou falando, infelizmente, já para esse cliente. Eu não estou apresentando nenhuma solução e eu estou encerrando a expectativa. Ela foi realizada e, infelizmente, não tem mais, acabou. Chora, meu querido, não tem carro para você. Como que vocês acham, e se alguém quiser falar agora, conto com a participação do pessoal do Customer Relation que está vendo,
Como é que a gente pode melhorar essa frase? Vamos aí, é hora da participação de vocês. Um de cada vez, pessoal. Muita gente junto é complicado, tá? Eu estou tentando pensar aqui em falar um pouco sobre o que você falou antes, né? Eu fiz a, a busca pela reserva aqui e estou tentando encontrar algum outro veículo que possa, como é que fala? Atender A necessidade. a sua necessidade, isso. Beleza. Cara, esse é o caminho, né? O que a gente precisa fazer é fazer essas alterações, principalmente nos erros pontuados ali, para que a gente deixe essa frase um pouco mais palatável. Ó, a Glaci deu um exemplo aqui. Realizei algumas pesquisas e no momento não temos mais disponibilidade dessa categoria. Posso oferecer outra opção, né? Por exemplo, 2 carros. Cara, aqui a gente já tem uma mudança bem grande na forma que essa frase será recebida. Quando a Glaci fala ali, realizei algumas pesquisas, o cara já vai entender. Ó, foi a pessoa que está tentando me ajudar. Ela não fez uma busca qualquer, ela tentou me ajudar de mais de uma maneira. Então a gente já traz uma carga muito mais positiva para a frase. Né? Um exemplo que eu trouxe aqui, né, eu viajei um pouco mais, falei um pouco mais, mas ó, segue a mesma linha de raciocínio. Senhor, fiz buscas em todas as locadoras parceiras da Rentcars na região e nenhuma apontou disponibilidade de locação do modelo licitado. Tomei a liberdade de fazer algumas buscas complementares e encontrei 2 veículos para locação por um ótimo preço. No seu grupo de viagem, teria mais alguém com os requisitos para locação? O conceito do que eu estou falando é o mesmo. Mas quando eu trago dessa forma, eu elaboro um pouco mais o texto, o meu discurso, eu consigo trazer para o cliente a voz ativa. Então, eu fiz, eu tomei a liberdade, eu estou perguntando, eu estou no controle da situação. A pessoa que está falando comigo do outro lado da linha, ela sabe que ela está falando com um especialista, com alguém que entende do que está fazendo. Não com uma pessoa que está lá simplesmente fazendo procedimentos e apertando botões. Né? Então, eu usei a voz ativa, eu troquei ali a palavra infelizmente por uma coisa mais camuflada, né? Nenhuma apontou disponibilidade, então eu tentei dar uma camuflada um pouco nisso. Eu apresentei uma solução para ele e eu alimentei a expectativa de que ele pudesse concluir a locação, certo? Eu tenho mais um exemplo aqui, tá? E eu ousei usar o meu chefe como exemplo, né? Eu acho que é uma coisa que todo mundo passa quando um relatório atrasa. O que a Daiane falou ali, ó? Acho que tem que deixar o chat aberto, né? Dessa forma, você não dá por finalizada a opção do cliente decidir. Afinal, a viagem, a experiência é dele e ele que deve decidir, exatamente. Né? Então, a gente consegue trabalhar com todos esses conceitos. E o que eu estou trazendo aqui para vocês, a sintaxe, é só um começo. É uma opção de informações. Até mesmo o uso da voz ativa e passiva, quem vai ter que julgar onde será efetivo ou não esse uso é você no momento da fala. Né? O que eu estou trazendo aqui são exemplos onde a voz ativa não está sendo muito utilizada, mas a ideia é que a gente tenha consciência dessa intencionalidade da comunicação. Nesse outro exemplo aqui, acho que todo mundo já atrasou um relatório na vida. Né? Então, em vez de a gente chegar lá e falar, pô, Diogo, infelizmente o relatório não ficou pronto a tempo, surgiram alguns imprevistos com os dados aqui. De volta, estou usando palavra negativa, estou usando voz passiva, não estou apresentando solução e estou encerrando a expectativa. Né? Tipo, já falei que vai atrasar, acabou. Como é que vocês falariam, né? Como é que vocês dão desculpa? Não desculpa, gente, ó, os rent líderes que estão aí, eu não estou ensinando ninguém a burlar o sistema. Né? É só se comunicar melhor e conseguir passar as informações. Então, como que vocês aí falariam ou conseguiriam trazer essa informação do relatório atrasado para o seu rent líder? Ô, Carlos, quero falar um pouquinho. Eu primeiro explicaria o que aconteceu ali, tipo, uma coisa breve sobre o imprevisto. Porque eu já falo porque, né? E na sequência eu complementaria que o mais rápido possível eu faria a entrega. Eu iria por esse lado. Exatamente, muito bem. Mais alguém quer colocar ali? Deixa eu ver. Ó. A Stephanie mandou. Diogo, ainda não concluí o relatório. Contudo, estou trabalhando para finalizar e assim que concluir encaminho para você. Diogo, deu ruim, mas fica sujo que vai dar bem. Exatamente, é muito bom. Gente, só um segundinho aqui que eu tive um imprevisto com o home office aqui.
Mil desculpas, gente, já estou de volta. Eu gostei muito da ideia do aula. Eu acho que eu nem vou apresentar mais, a gente segue com isso aí e já era. Mas enfim, gente, como que a gente pode trazer isso? Eu acho que as opções que vocês deram ali são bem bacanas, né? No exemplo aqui, Diogo, a gente vai precisar reorganizar a data de entrega desse relatório. Eu encontrei alguns dados relevantes e precisei reavaliar as informações. Você já pode ver uma prévia no link que eu estou te mandando. Né? Então, o que a gente fez aqui? A gente usou a voz ativa, a gente informou sobre o atraso aqui de uma forma bem simples, mas o que a Gisele falou, quanto mais explicação eu conseguir trazer, quanto mais domínio do assunto eu trouxer para o meu discurso, mais efetivo ele vai ser. Né? Maior vai ser a garantia de informação que eu vou conseguir passar para as pessoas, para a pessoa que eu estou querendo me comunicar. Então, quando eu falo ali do link, né, ou quando o pessoal falou, vai dar certo da próxima, a gente está mostrando que esse trabalho foi feito, certo? Quando seria interessante deixarmos na voz passiva a escrita. Lu, a gente a gente precisa avaliar muito e varia muito do momento e da forma que a gente está se comunicando. Se a gente está numa situação onde a gente precisa, aquele famoso, tirar o nosso da reta, né? A gente precisa ocultar a ação do sujeito, ou ser uma coisa que a gente não teve controle, e eu quero demonstrar na minha fala que eu não tive responsabilidade por aquilo que aconteceu. Quando eu utilizo a voz passiva, eu estou deixando isso claro, eu estou me colocando como sujeito da frase, como um espectador daquela ação que aconteceu. Então, varia muito do que você quer passar. Eu estou dando alguns exemplos aqui, onde a gente tem que trazer essa pessoalidade, onde eu estou sendo o agente fundamental e mais importante. Quando a gente não quer ser, eu quero trazer um problema que aconteceu e que eu não estou envolvido, ou que, sei lá, onde você sente que no processo de diálogo você precisa estar mais ausente para que ele seja efetivo, né? Você está conversando com aquela pessoa que gosta de ser a pessoa que manda. Não bate de frente com ela no discurso. Coloca na voz passiva, deixa ela ser a agente principal da informação, sabe? Então, a gente tem que sempre calcular e achar a melhor forma de abordagem. Carlos, só falar, eu achei interessante ali que no anterior você colocou no plural, né? Então, vamos precisar reorganizar, porque você já divide a responsabilidade também com a outra pessoa, né, das questões. Eu lembro até que disso de você falar também de trazer muito para a pessoalidade, tinha até um gestor meu que ele sempre falava, sempre fale, tipo, falando a empresa, fale nós, porque se acontece, às vezes, qualquer tipo de problema, senão a pessoa fica muito linkada a você, né, porque a gente atendia clientes, enfim, de assessoria de imprensa, e aí quando tinha qualquer coisa, falava, fale a empresa, nós, porque daí a pessoa não fica com aquilo marcado só com você. Exatamente. Teve um exemplo bem prático aqui dentro da Handcars no Customer Happiness, isso lá atrás, onde eu tinha começado, a gente todo o discurso da tratativa com o cliente era totalmente impessoalizado. Era nós, a Handcars, a empresa, e a gente nunca falava dentro da primeira pessoa. A gente foi mudando aos poucos isso, e eu lembro que teve um momento onde a gente começou a olhar para o NPS de uma forma mais objetiva e tentando aumentar o NPS da área. Essa foi uma das mudanças principais que a gente fez. A gente tirou a terceira pessoa, colocou o agente se apresentando, falando com o cliente, ressaltando que foi importante para ele trazer a informação. Gente, só um segundinho, por favor. Lu, na hora que você perguntou, eu até pensei se de repente a voz passiva poderia ser bastante utilizada em discurso de marketing, em propaganda, algo assim, né? Porque aí fala mais do objeto e não necessariamente da pessoa. Só que com a tendência que tem hoje de cada vez mais as marcas serem pessoas, né? A própria marca ser pessoa, acho que até nos próprios discursos de marketing a voz ativa tá tomando mais vezes. É isso que a gente tem visto mesmo, né? Muitas formas de comunicação têm sido mais na primeira pessoa, tudo isso que o Carlos trouxe realmente de as pessoas começarem a se identificar, porque acaba tendo uma proximidade maior, né? Então você sabe, aqui tem uma pessoa que está cuidando disso, né? Não está meio que abstrato esse tipo de tratativa. E realmente verificando a
a questão de como as marcas têm se posicionado, na questão de tom e voz, é bem isso que você falou. É legal a gente ver essa mudança, né? Porque a gente viveu uma época onde as marcas eram nós somos, e agora eu sou a marca, eu tenho uma persona representando, né? Eu tenho a pessoa lá, eu não lembro o nome, mas da Magalu, lá tem a pessoa, né, virtual, a gente tem dos bancos tendo isso. Ninguém mais quer se relacionar com pessoas, com grupos, né? A gente quer se relacionar com pessoas. Então, essa questão da voz ativa, ela funciona muito quando a gente quer trazer para nós, a gente quer trazer essa força. Por último aqui, gente, dessa nossa mini caixa kit básico de ferramentas, a gente tem o tom de voz. Ele vai ser, como eu falei, é aquele toque final, é aquele brilho, é aquele última pontuação, o último detalhe que a gente traz para o nosso discurso. Quando a gente fala de sorriso na voz, não é a gente falar sorrindo assim toda vez, parecendo aquele palhaço do Patati Patatá numa festa infantil. Mas é a gente conseguir trazer uma tranquilidade para o nosso discurso, tornar ele mais agradável de ser ouvido, né? Até mesmo na entonação da nossa frase, o que a gente quer ressaltar, qual palavra a gente quer ressaltar. Aí a palavra que a gente quer deixar desbaratinada, a gente fala mais baixinho, né? A gente dá uma mudança, a gente dá uma entonação específica, a gente traz um contexto e uma vida para o nosso texto. Como eu já tinha falado antes, tom de voz e todo esse estudo, ele não é focado só para um tipo de fala, ou falado ou escrita, né? A gente consegue até trabalhar o tom de voz dentro do nosso texto. Como a gente já tinha falado nos exemplos, utilizar não, impossível, jamais, palavras que tenham esse conceito, essa aplicação mais pejorativa, nem sempre, na verdade, nunca vai ser ideal. Né? Então, por quê? Quando a gente traz essas palavras, a pessoa que está ouvindo, é como se ela fosse assim, ó, ela vai pescando a palavrinha, ela vai no final ela já não está afim de escutar, ela, pelo teu impossível no teu texto, ela já tomou a consciência de que não necessariamente aquilo é impossível, mas que você não quer achar uma solução para aquilo. Né? Então, é esse tipo de pensamento que a gente tem que evitar. Quando a gente fala de tom de voz, de sorriso na voz, essa formatação, é esse brilho na nossa frase, que ela tem que estar com um vocabulário bem bacana, ou seja, uma matéria-prima estruturada. A sintaxe dela, ou o martelo, tem que ter feito o trabalho de moldar essa matéria-prima dentro de uma estrutura sólida, dentro de uma estrutura que seja útil para o processo de discurso, para o processo de diálogo. E, por fim, ela tem que estar bonitinha ali, bem pintada, bem acabada, para que todo mundo consiga experienciar e ter um trabalho positivo com isso. Gente, o que eu tinha programado para falar e para dar de exemplo era isso. Eu trago aqui 3 indicações de livros bem bacana para vocês, tá? Eu apresentei ali um pouco o Menguenot em alguns conceitos que ele traz. Tem o livro dele, que é o Discurso e Análise do Discurso. Também não é um livro muito grande, ele é um pouco mais técnico na leitura dele, então não é o ideal para começar, mas também se quiser se jogar nele é legal. A gente tem esses outros 2 ali, o do Orlandi e a da Helena Brandão, que são os outros 2 que estão colocados ali. Eles têm uma linguagem um pouco mais acessível. Eles têm uma ideia de ser um livro de introdução à análise deste tema. Então é bacana para quem quiser aprender um pouquinho mais. Fico à disposição para a gente trocar ideias. Se eu não me engano, eu tenho alguns textos em casa ainda aqui da época da faculdade que eu posso compartilhar com vocês, mas não é difícil de encontrar informações, textos, trabalhos acadêmicos sobre isso na internet. É só jogar ali em português mesmo, tem bastante material. Agora, gente, queria abrir um pouquinho para dúvida, para a gente conversar, para trazer exemplos, para trabalhar um pouco com aquilo que vocês têm de dúvida. A gente tem alguns minutinhos ainda para trabalhar, né? Tem um tempo bacana, mas trazer, além do que eu quis apresentar aqui, realmente vincular esse conhecimento ao nosso dia a dia. Então, dúvidas que vocês tenham de como se comunicar, exemplos que vocês passaram de como uma comunicação que vocês acharam que foi bacana ou que não foi, para a gente conseguir trocar e trabalhar de uma maneira mais ampla aqui dentro dessa apresentação. Não me decepcionem, falem, pelo amor de Deus, senão eu vou ficar triste. Gente.
Eu vou falar então. Boa. Queria agradecer, não, só agradecer, muito legal. Eu vou colocar com certeza em prática já as dicas ali, as coisas que você passou. Até passei para a Alessandra ali, que quando eu tiver algum atraso na análise, já tem uma forma diferente de falar, bem diferente. Às vezes a gente chega assim e fala, não consegui entregar, não aconteceu um monte de problemas, você já vai para a parte bem negativa, tipo, nossa, você vai numa alteração no discurso, assim, que traz uma outra visão, assim, muito legal. Gostei bastante. Obrigada. Obrigado, Débora. Eu achei legal também que é exatamente o que a gente cobra, né? Basicamente dos agentes, são esses pontos que realmente é o que faz a diferença no NPS e na comunicação deles, né? Que é o negativo, enfim, tudo isso faz muita diferença. E é legal ver que isso não se aplica só no processo de comunicação de venda, né? A gente consegue usar isso para a nossa vida, usar no nosso dia a dia e ampliar essa forma de se comunicar. De volta, a ideia não é que todo mundo saia daqui falando assim, meu Deus, agora eu vou pensar e nunca mais vou falar sem pensar na minha vida. Porque é impossível, a gente às vezes está num diálogo mais informal, não é necessário. Mas a gente tem que saber que quando a gente quer alguma coisa, quando a gente está numa posição de comunicação mais efetiva, é muito legal e é muito importante que a gente tenha essa consciência da intencionalidade da fala e consiga formular essa frase de uma maneira melhor. Carlos, eu queria agradecer também. Ficou bem interessante, dinâmico, não ficou cansativo. Acho que cada um conseguiu absorver bem, né, o que você queria passar. E eu não lembro se você falou, Carlos, mas vai ficar gravado essa? Acho que não, né? Era pra estar gravando. A gente está gravando, sim. Ai, que ótimo. Perfeito. Obrigada, viu? Eu queria só até comentar um pouco que essa questão de falar um pouco sobre o discurso, né? A gente viu bastante exemplos aqui de um pouco de respostas, assim, mas ajuda também a gente repensar, e aqui dentro da Gente Cards eu fiz esses exercícios várias vezes, sobre a intencionalidade, quando a gente vai fazer um e-mail, quando a gente vai se comunicar com as pessoas, ter o objetivo, porque em muitos e-mails meus no começo, eu costumava colocar o problema. Eu estou passando por isso. A minha situação é isso. E eu esqueci de dizer o que eu estava esperando da pessoa. Quantos e-mails, acho que todo mundo já deve ter recebido, né? A pessoa disse o que era a situação, mas não disse o que queria com aquele e-mail. E é sempre bom a gente pensar que a nossa comunicação, ela tem um objetivo, né? A gente está ali falando por um motivo, para na hora de fazer aquele texto a gente revisar. Não é só as nossas dores, né? Às vezes a gente quer pedir alguma coisa para a pessoa e espera que a pessoa adivinhe naquilo tudo o que é que você quer. Não, é repensar mesmo, é pensar a melhor maneira e também o que é que a gente espera. Eu acho muito legal esse assunto. É legal. Tem a Stephanie mandou uma dúvida aqui no chat, eu acho que foi bem bacana a dúvida que ela passou ali, né? Então ela falou, só a gente na primeira semana de atendimento, essa dúvida sempre surge. Como usar a voz ativa sem parecer arrogante para o cliente? Esse ponto ele é bem importante porque ele realmente, se você começar a usar a voz ativa de uma forma sem cautela, sem moderação, você realmente vai parecer aquela pessoa arrogante, mandona. O que você precisa fazer? É aplicar essa voz ativa quando você precisa demonstrar a importância do seu trabalho, né? Isso falando especificamente para a realidade da Stephanie ali, de agente, de estar falando com o cliente. Quando você precisa mostrar para o cliente e mostrar que você sabe aquilo que você está fazendo, mostrar que você que está no comando da situação. Então, por exemplo, na hora da pesquisa, não foi realizada uma pesquisa, eu fiz uma pesquisa. Eu encontrei a melhor tarifa para o senhor. Eu tenho conhecimento de que o procedimento da locadora é feito dessa forma. Ou a voz ativa nem sempre precisa ser só de você, mas ressaltar a locadora. Então, o transfer é feito pela locadora. Não, a locadora faz o transfer de você, né, do senhor, da sua família, entre o aeroporto e a loja. Então, você colocar sempre essa informação no momento onde você quer que o principal sujeito da ação seja você, onde você quer mostrar o teu conhecimento, quer mostrar o poder de controle da situação para você, para a locadora.
existem formas de você de você usar a voz ativa. Uma outra coisa que a gente tem que ter cuidado, e aí vai naquelas outras duas ferramentas básicas que a gente trouxe, é sempre estar com a tinta em dia. É o tom de voz. Você pode falar na voz ativa, mas com o teu tom de voz um pouco mais condescendente, um pouco mais amistoso, né, trazendo aquele sorriso na voz, mostrando que você está feliz em estar ali. E assim, é aquela coisa, nem sempre a gente está feliz trabalhando, mas a gente está num momento onde a gente está precisando mostrar isso para o nosso cliente. Né? Às vezes tem problema pessoal, às vezes a gente traz coisa de casa, aquele dia que a gente acordou com uma dorzinha de cabeça, mas quando a gente está na posição, no papel, né, lá naquele diálogo teatral, quando a gente está no papel de vendedor, a gente precisa assumir essas características para que o nosso diálogo seja efetivo e que a gente acabe não errando a medida do assertivo para o arrogante. Né? Então, assim, é realmente quase uma tentativa e erro, Stephanie, a gente vai ter que ir fazendo e ver o que melhor se adapta. A gente tem diferentes perfis de clientes. Então, pro vendedor, no telefone, a gente vai ter que ser ter várias roupinhas ali para ir trocando. Esse cliente gosta que eu seja mais amigão dele. Não, esse cliente gosta que eu faça um atendimento mais sério. Esse aqui quer que eu seja rápida, porque ele está no balcão da locadora. A gente precisa sempre identificar o nosso enunciatário e adequar o nosso discurso para ele. Não é uma receita de bolo. Faça isso e você vai dar certo. Entenda o contexto da comunicação que você está, para que você aplique com as ferramentas que você tem a melhor forma e construa o melhor diálogo, o melhor discurso possível. Não sei se eu respondi, porque não tem uma resposta muito certa, como eu falei, não é uma receita de bolo, mas eu acho que dá para a gente trabalhar esse conceito de diversas formas. Carlos, se eu puder adicionar um comentário aqui nas tuas explicações. A impressão que dá quando você expõe para a gente de uma forma tão didática é que a gente vai sair daqui e a gente vai arrasar todas as frases que a gente precisar falar. Eu vou ativo, passivo, arrasei. Só que a gente, 5 minutos depois, vai perceber que a gente voltou num hábito antigo e a gente fala, nossa, mas por que eu errei? Eu saí entendendo tudo. E, na verdade, uma parte muito grande de quem trabalha com comunicação é o treino, né? O quanto, na verdade, não é natural a comunicação, que parece super fácil, super fluida, na verdade, ela requer muita prática e muito treino. E você pode praticar, né, ao vivo e a cores ali com o cliente, ou você pode praticar sozinho. Eu, muitas vezes, quando eu precisava comunicar alguma mensagem importante, fosse em reunião, fosse... Né, em algum julgamento, eu passava muito tempo praticando na frente do espelho, testava a entonação das palavras que eu precisava usar, e parece estranho pensar assim, nossa, eu tenho que praticar o que eu vou falar, né? Em tese a fala é tão natural, é uma das primeiras coisas que os pais celebram na criança, assim, meu Deus, tá falando umas palavrinhas, né? Mas na verdade requer bastante treino, toda essa... Exatamente. O treino, a leitura, você tem que ter o contato. Se você quer produzir um texto, um discurso positivo, você tem que consumir discursos, né? Você tem que consumir pessoas falando, consumir... por exemplo, ver jornal, sabe? Ver jornal é uma coisa muito interessante, não só pelas notícias que eles estão falando, mas por como eles informam as notícias. Qual é a entonação que o jornalista lá... E ele está pensando nisso, né? Ele está pensando na forma como você vai receber a notícia. Pode reparar, por que no jornal sempre vem uma notícia de tragédia, logo depois uma notícia de esporte? Para dar aquela amenizada, para trazer essa informação. Como que eles escolhem as palavras? As imagens que estão ilustrando o texto. Reparem nos noticiários políticos ali, quais são as imagens que eles usam para ilustrar. Aquela imagem que fica de fundo no Jornal Nacional, a imagem que vem antes da matéria, da capa do jornal, ou dentro do site. Então, tudo isso a gente precisa consumir, a gente precisa treinar, exatamente como a Ana falou, precisa treinar muito essa habilidade. Como eu falei, o engenheiro não sai da faculdade falando assim, beleza, eu sei construir prédios, agora não preciso mais fazer nada. Ele vai estar sempre treinando a forma de estudar, aperfeiçoando as suas técnicas, a pessoa que trabalha com moda da mesma forma. Então, assim, a gente precisa treinar a nossa fala. Eu acho que essa é a principal ideia. E o que eu trouxe aqui para vocês, não é uma receita, a gente não vai sair daqui 100%, mas a gente vai conseguir sair com a consciência de que a gente precisa trabalhar e treinar a nossa fala. Eu acho que foi muito bom, Carlos, quero te parabenizar, porque foi muito bom você trazer esse assunto.
Eu acho que foi tudo um conjunto. Tudo que a Ana falou, a Angélica falou, a Isa falou, a Deb falou. Eu acho que tudo isso agrega pra gente, sabe? Você vai pegando um pouquinho de cada coisa e vai colocando no teu dia a dia. E um comentário que eu gostaria de deixar aqui é que a comunicação, ela tá em tudo, né? É muito engraçado, porque hoje, o que você falou aqui deu de encontro com o que eu fiz ontem, que eu estou participando do workshop sobre qualidade de software, e a menina falou que comunicação é o principal motivo de a falta de comunicação, de atrasar projetos, sabe, de projetos serem implantados e não é aquilo que o cliente quer. Então, é muito, muito bom, cara, muito bom mesmo, que você consegue mostrar, você mostrou que é importante, sabe, e é bacana. Muito obrigada mesmo. Só queria trazer só um aspecto até dessas questões de comunicação, aí até comentei alguma coisa, mas uma das coisas que é interessante, que às vezes a gente não faz, que até a gente brinca para as pessoas abrirem as câmeras, que exatamente quanto mais pontos de contato que você tem, você consegue entender mais qual que é a intenção da pessoa. Então, vamos supor, você vai fazendo uma reunião, quando você puder, sempre abra a câmera, porque, lógico, né, pessoalmente a gente sabe que às vezes fica até mais fácil algumas coisas, mas pelo menos a pessoa consegue não só sentir o seu tom, né, de voz, mas ela também consegue ver sua feição, consegue entender melhor, né, o seu objetivo ali. Exatamente, é legal isso que a Lu falou, porque parece o que eu trouxe aqui parece que é uma coisa que é só você. Né? Eu falando, eu vou conseguir fazer sozinho tudo. Mas a gente precisa ter esse contato com o enunciatário, né? Com a pessoa que está recebendo o nosso discurso. A gente conhece essa pessoa, a gente sabe como que eu vou atingir essa pessoa, esse meu público, esse meu cliente. Eu não sei. Se eu estou vendo a pessoa, por exemplo, eu estava fazendo a apresentação aqui com as câmerazinhas de vocês abertas. Aí você sempre fica esperando aquela pessoa que faz assim, né? Tá aquela concordadinha e fala, não, tá tudo certo. Ou a pessoa deu uma risada. Né? Então você sabe que você está indo. Você pode mudar o seu discurso no momento, quando você está fazendo ele. Né? Você vai sempre naquela relação de empatia, né? Não se colocando no lugar do outro com a sua cabeça, o seu pensamento, mas tentando pensar como aquela pessoa, com aquela vida que ela teve, com aquele contexto social, contexto, enfim, que ela tem, que ela está inserida, ela vai conseguir me entender da melhor forma. Então, trabalhar sempre essa questão de empatia, treino, intencionalidade, de uma forma que a gente consiga trabalhar e ter esse discurso da melhor forma possível. Queria agradecer também, Carlos, pela palestra, foi bem legal, bem bacana, acho que é algo bem importante no nosso dia a dia, algo que a gente precisa muito, né? E tem algo que é muito importante também em qualquer comunicação e discurso, né? Que seria a forma como a gente respira quando a gente vai falar, então tem alguns exercícios de respiração, que é algo que me ajuda muito também, então acho bem bacana também. Tem alguns exercícios bem legais para fazer no dia a dia, quando você vai discursar ou fazer alguma coisa importante, falar algo importante, então é bem bacana também. Fá, faz um post lá com algumas dicas lá no Workplace pra gente, né? Se você tem aí, de repente, algum link do YouTube, enfim, pra galera ficar por dentro de como fazer isso. Achei bem interessante também. Claro, com certeza, é bem legal. E principalmente para quem é muito ansioso, né? Então, é algo que me ajudou muito também, até mesmo nas entrevistas que eu fiz nos últimos dias. Faço assim, eu vou fazer vou articular como que eu vou fazer certinho e te mando ali, então. A Miri mandou uma dúvida ali, principalmente em resumo ali, né? Falando sobre algumas dificuldades e algumas dicas para melhorar a comunicação escrita. Carlos, complementando aqui o que eu escrevi ali, eu vejo assim que é um grande desafio a comunicação escrita, né? Porque muitas vezes a gente quer falar uma coisa e na hora de colocar as palavras ali, as pessoas não entendem exatamente aquilo que a gente quis dizer. Então, eu sou uma pessoa que sofro às vezes para escrever e-mails mais formais, assim, com essa dificuldade. E aí, assim, eu queria ver se você tem algum tipo de dica. Eu sei que não tem receita de bolo, né? A gente tem que praticar e eu tenho, inclusive, tentado praticar mais a comunicação escrita do que a falada, para ver o quanto eu consigo me aprimorar nisso. Mas se você tiver dicas quanto a isso, porque eu vejo muito essa realidade dos e-mails que às vezes chegam e a gente não sabe exatamente o que a pessoa está dizendo, né? Não entendeu o contexto todo e a gente acaba fazendo isso também, né? Eu me coloco nessa posição também. Sim.
Assim, não posso responder com a melhor forma, mas acho que as formas que eu encontrei dentro da minha experiência e que eu posso passar para vocês. A Lu até deu um exemplo aqui nos comentários sobre a construção do texto jornalístico, né, que trabalha com a ideia da pirâmide invertida. Eu fiz muito tempo, quase me formei em jornalismo na faculdade também, então eu aprendi muito isso lá, e é uma coisa que eu carreguei desde lá, porque assim, e pensando pela lógica, se o jornalista é aquele cara que escreve para todo mundo entender, ele tem uma das melhores formas de escrever, né? A gente parte desse princípio que se ele está estudando para aquilo, ele deve saber o que ele está fazendo. Então, assim, nesse sentido, quando a gente trabalha com a comunicação escrita, o que eu tenho que pensar e o que eu tenho que ter na mente enquanto eu estou escrevendo? Eu preciso ser claro. Por quê? Porque na comunicação escrita, ela não vai ser tão dinâmica quanto eu cara a cara com outra pessoa. Então, eu não posso deixar o meu texto com dúbio, com dupla interpretação, ou enrolar demais para explicar o que eu quero. Então, eu tenho que ser direto, né? Mas direto não quer dizer que seu texto seja cru, né? Eu preciso escrever e pontuar ali. Então, assim, eu quero falar para essa pessoa sobre as atividades que eu fiz, né? Então, o que eu vou pontuar? Quando que eu fiz isso? Como que eu fiz? Por que eu fiz? Qual foi o impacto disso? Né? Eu respondi essas perguntas. Eu quero colocar mais alguma coisa? Eu quero agregar mais informação? Eu posso colocando. Não tem como fugir da parte de falar que do treino, como a Ana mesmo trouxe, né? Então, assim, eu preciso ler muito para saber como que eu posso construir as frases, saber as possibilidades que eu tenho de construção de frase, porque a gente é limitado pela nossa experiência, né? Então, eu nunca vou conseguir ter uma frase diferente se eu não ler coisas diferentes, né? Então, assim, e diferenciar, né? Às vezes a gente traz muito, por exemplo, quem está fazendo faculdade. Às vezes você quer escrever um e-mail na mesma forma que você está escrevendo o teu TCC, que é técnico, que é acadêmico, que traz informação, que é cheio de, enfim, de parêntese, de citação. Às vezes você quer escrever um e-mail corporativo com uma poesia, com vários apostos e várias escrita truncada e, né, rebuscado, negócio bonito, mas não é essa a função do texto corporativo operacional. Ele serve para comunicar, para trazer uma ideia. Então ele é muito mais próximo de um texto jornalístico, daquela coisa de, eu vou trazer, até mesmo o que a Angélica trouxe ali. Eu não vou ficar enchendo de problema, eu vou explicar o que eu quero fazer, como que vai ser feito, eu vou explicar quais são os passos da forma mais direta possível, usando as melhores palavras neutras, não vou usar, né, às vezes até ali, e aí entra aquela coisa, talvez nem tanto a voz ativa, porque eu não preciso ser tão ativo no meu e-mail e impositivo, eu preciso passar uma informação, então às vezes recuar um pouco nisso, às vezes até trazer uma terceira pessoa para poder dar um sentimento coletivo em todo mundo que está lendo o e-mail, ou uma mensagem, né? Então, trabalhar com isso. A gente precisa, primeiro, ler, ter contato com conteúdos dessa mesma forma. Em segundo momento, a gente precisa ser direto e ser claro. Objetivo, eu acho que é o ponto, né? E tentar entender e responder as perguntas, né? Aquelas 5 perguntinhas clássicas, o porquê, quando, onde, como, porquê. Porquê, quando, onde, como, e eu não lembro a última. Então, vamos fingir que são 4 só. Quem? Tá? Quem? Isso, viu? Então, assim, respondeu essas 5 perguntas, provavelmente o seu texto vai estar claro e vai estar conseguindo passar para outra pessoa aquilo que você quer. Como eu falei, não é receita, às vezes a gente vai precisar mudar, vai precisar se adequar, existem vários tipos de e-mail, tipos de informação que a gente precisa passar. Mas na escrita, no geral, como dica que eu posso trazer, eu sigo essas aqui, eu acho que na maioria das vezes tem sido bacana, a gente tem conseguido um sucesso grande na comunicação. Sensacional, Carlos, ótimo, obrigada e valeu. Gente, mais alguma dúvida para a gente poder encerrar? Mas queria pedir para todo mundo abrir a câmera, quem puder, para a gente fazer um print para registrar esse momento. Dá uns segundinhos aí para quem puder abrir a câmera. Olha, só enquanto o pessoal vai abrindo a câmera ali, o Matheus falou
sobre a metáfora da caixa de ferramentas. Essa metáfora não é minha, óbvio que não, mas ela tem um livro do Stephen King que se chama Sobre a Escrita. E para quem gosta e quem quer trabalhar com escrita, é muito legal porque é um livro que ele fala sobre técnicas de escrita, de como que ele escreve livros, como que ele escreve contos e tudo mais. E ele faz essa metáfora. Com outras coisas, totalmente diferente o intuito que ele trabalha, mas é com essa ideia de você visualizar uma caixa de ferramentas onde você vai ter material para conseguir produzir teu texto. É uma outra indicação bem bacana. Vou deixar aqui no chat para quem quiser ler depois. Legal. Gente, então olhem para a câmera todos, vamos lá, dá aquele sorrisão bonito. 2, 3 e... E agora vamos fazer mais uma, vamos lá, 1, 2, 3 e... Perfeito, algum deve ter dado certo. Novamente, muito obrigada, Carlos. Arrasou, agradeço, foi sensacional. E brigadão para todo mundo, gente. Então, até a próxima Rent Class aí, estamos bem ansiosos pela próxima. Tá lá, pessoal. Obrigadão, um ótimo dia, uma boa semana para vocês, tá? Obrigada, gente. Valeu, obrigada. Bom trabalho para vocês. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau. Carlos. Bom trabalho. Olha,